Prepare-se para uma jornada emocionante através das páginas da Bíblia. Livro aberto. Neste vídeo, mergulharemos fundo na história de Noé e sua família, uma saga repleta de fé, desafios e promessas divinas. Desde a construção da arca até as consequências do desrespeito, esta narrativa tem muito a nos ensinar sobre obediência, redenção e o poder do amor de Deus. Junte-se a nós para uma experiência inspiradora e cheia de reflexões espirituais. Não perca tempo, aperte o play e embarque conosco nesta jornada extraordinária. Há muitos séculos atrás, em um mundo mergulhado na depravação e na desobediência, Deus olhou para a terra e viu que a maldade dos seres humanos era grande. No entanto, em meio à escuridão, ele encontrou um homem justo, chamado Noé. Gênesis 6 versículo 8. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação colossal, que serviria como refúgio para ele, sua família e uma seleção de animais durante um dilúvio que devastaria a terra. Gênesis capítulo 6 versículos do 14 a 22. Com fé inabalável, Noé obedeceu a Deus e começou a construir a arca, seguindo meticulosamente suas instruções. Por 120 anos, Noé trabalhou incansavelmente na construção da arca, enquanto o mundo zombava e ridicularizava sua fé. Hebreus capítulo 11 versículo 7. Mas Noé permaneceu fiel à sua missão, alertando as pessoas sobre o dilúvio iminente e instando-as a se arrependerem de seus pecados. 2 Pedro capítulo 2 versículo 5. Finalmente, quando a arca foi concluída, Noé e sua família entraram nela, juntamente com os animais que Deus havia designado para serem salvos. Gênesis capítulo 7 versículos do 1 ao 9. Então, as comportas dos céus se abriram e as águas do dilúvio cobriram toda a terra, extinguindo toda a vida que nela existia, exceto aquela protegida dentro da arca. Gênesis capítulo 7 versículos do 17 ao 24. Após 40 dias e 40 noites de chuva incessante, as águas começaram a recuar, e a arca pousou no topo do Monte Arara. Gênesis capítulo 8 versículo 4. Noé, sua família e os animais saíram da arca, testemunhando um mundo renovado e purificado pelo dilúvio. Gênesis capítulo 8 versículos do 15 ao 19. No entanto, nem tudo foi perfeito. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha e se embriagou com o vinho que produziu. Gênesis capítulo 9 versículos 20 e 21. Seu filho Cã, ao ver a nudez de seu pai, desonrou-o e trouxe maldição sobre si mesmo e sua descendência. Gênesis capítulo 9 versículos 22 ao 25. O pecado de Cã, filho de Noé, é um episódio que nos oferece importantes lições sobre respeito, honra e consequências do pecado. Vamos explorar mais a fundo esse relato bíblico e fazer conexões com outras passagens das Escrituras. Em Gênesis capítulo 9 versículos 20 ao 27, após o dilúvio, Noé planta uma vinha e se embriaga com o vinho que produziu. Em um momento de vulnerabilidade, Noé fica nu dentro de sua tenda. Cã vê a nudez de seu pai, ao invés de cobri-lo e preservar sua honra, ele vai e conta aos seus irmãos, Sem e Jafé, que estão do lado de fora da tenda. A reação de Sem e Jafé é bem diferente da de Cã. Eles cobrem a nudez de seu pai, andando de costas para não verem sua nudez, mostrando respeito e honra. Quando Noé desperta e descobre o que aconteceu, ele amaldiçoa a descendência de Cã, especificamente seu filho Canaã, pronunciando, Maldito seja Canaã. Que ele seja escravo dos seus irmãos. Gênesis capítulo 9 versículo 25. A interpretação exata do pecado de Cã é discutida, mas muitos estudiosos acreditam que sua transgressão não foi simplesmente ver a nudez de seu pai, mas sim sua atitude de desrespeito e falta de honra ao expor e possivelmente zombar da situação. Cã falhou em preservar a dignidade e honra de seu pai. Ao invés disso, ele optou por trazer vergonha sobre ele. Esta história nos lembra de outros princípios bíblicos relacionados ao respeito e honra aos pais. Por exemplo, o quinto mandamento nos instrui a honrar pai e mãe, Êxodo 5 versículo 12. Além disso, a Bíblia nos ensina sobre o impacto das palavras e ações irresponsáveis em Provérbios 20 versículo 20, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, sua lâmpada se apagará na mais profunda escuridão. A correlação entre o pecado de Cã e o pecado de Eva nos oferece insights profundos sobre desobediência, respeito e suas consequências, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Eva, no jardim do Éden, desobedeceu à instrução de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 3:6.
Sua desobediência foi motivada pela tentação da serpente e pelo desejo de conhecer o que estava proibido. Ao tomar a decisão de desobedecer, Eva desencadeou uma série de consequências para si mesma e para toda a humanidade, introduzindo o pecado e a separação de Deus no mundo. Da mesma forma, o pecado de Cã envolveu desobediência e falta de respeito. Ao ver a nudez de seu pai Noé e não agir com discrição e honra, Cã escolheu desrespeitar a autoridade de Noé e expor sua vulnerabilidade. Sua atitude de desrespeito resultou em uma maldição sobre sua descendência, trazendo consequências para gerações futuras. Gênesis capítulo 9 versículos 22 ao 25. Ambos os episódios destacam a importância da obediência e do respeito às instruções de Deus e às autoridades estabelecidas. Eles também ilustram como as escolhas individuais têm consequências não apenas para aqueles que as fazem, mas também para seus descendentes e para o mundo ao seu redor. Essas histórias nos lembram da necessidade de discernimento e responsabilidade em nossas escolhas, e da importância de agir em conformidade com os princípios divinos de amor, respeito e obediência. Ao mesmo tempo, eles nos apontam para a esperança da redenção e da restauração que encontramos em Jesus Cristo, que veio para nos libertar do poder do pecado e nos reconciliar com Deus. A maldição pronunciada por Noé sobre Canaã, filho de Cã, é significativa. Ela tem implicações profundas sobre a descendência de Canaã, sugerindo que eles seriam escravizados ou sujeitos a uma condição inferior em relação aos seus irmãos. Isso mostra como as ações de um indivíduo podem ter impacto não apenas em si mesmas, mas também nas gerações futuras. A maldição proferida por Noé sobre Canaã, filho de Cã, teve um impacto duradouro nas futuras gerações que habitaram a terra de Canaã, conhecida posteriormente como Israel. Essa maldição é mencionada em Gênesis capítulo 9 versículo 25 ao 27, onde Noé pronuncia: "Maldito seja Canaã! Que ele seja escravo dos seus irmãos." O cumprimento dessa maldição pode ser observado em eventos ao longo da história bíblica, incluindo conflitos e situações de subjugação que afetaram a terra de Canaã e seus habitantes. Um exemplo notável é a conquista de Canaã pelos israelitas, liderados por Josué, conforme registrado em Josué 10:12. Durante essa campanha militar, as cidades-estado de Canaã foram derrotadas e conquistadas pelos israelitas, cumprindo assim a profecia de subjugação de Canaã. Além disso, em Juízes 1 e 2, vemos uma narrativa contínua de lutas e conflitos entre os israelitas e os habitantes de Canaã. Mesmo após a conquista inicial, os cananeus continuaram a resistir e lutar contra os israelitas, resultando em conflitos prolongados e situações de opressão. Outro exemplo é encontrado em 1 Reis 9 versículos 20 e 21, onde vemos que o rei Salomão utilizou mão de obra dos cananeus para construir o templo em Jerusalém, cumprindo assim a profecia de servidão de Canaã. Esses exemplos ilustram como a maldição pronunciada por Noé teve um impacto significativo nas futuras gerações de Canaã, resultando em conflitos, subjugação e servidão. Eles destacam a seriedade das palavras proferidas por Noé e a maneira como elas moldaram o destino do povo de Canaã ao longo da história bíblica. Ver ou descobrir a nudez é mais do que simplesmente observar com os olhos alguém nu. A expressão é um eufemismo para contatos íntimos ou até mesmo relações sexuais. Assim, provavelmente, o que Cã fez foi mais do que ver seu pai nu. Não pretendo definir na prática como foi o acontecido, mas fica claro que ele ofendeu a honra do pai, e por isso, ele e sua geração foram amaldiçoados por isso. Os descendentes de Cã, os cananitas, perpetuaram práticas homossexuais, e anos mais tarde Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de perversões, dentre elas, desta mesma natureza. Em Gênesis 19 vemos que os cananitas queriam cometer atos homossexuais com os anjos que foram visitar a cidade, e só não fizeram porque foram impedidos pelo poder de Deus. Esta história nos lembra do poder da obediência e da fidelidade a Deus, mesmo em meio à adversidade. Também nos alerta sobre as consequências do pecado e da desobediência, como vimos no exemplo de Cã. Assim como Noé enfrentou desafios em seu tempo, nós também enfrentamos desafios hoje, mas podemos encontrar esperança e redenção ao permanecermos fiéis à vontade de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada espiritual através da história de Noé e sua família. Esperamos que você tenha sido inspirado e enriquecido com as lições valiosas que essa narrativa nos proporciona. Se você gostou do vídeo e deseja ajudar mais pessoas a se beneficiarem dessas reflexões,
Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de amor e esperança encontrada na Palavra de Deus.